fica claro, pelo menos para mim, a leitura que eu tenho disso tudo é que ele foi reprovado no exame médico do São Paulo. O Luiz Fabuloso, vamos supor que esteja bem. Tá? Vai jogar no São Paulo esse ano, na tua opinião? Se ele estiver bem? Se ele estiver legal. Ele tá com 37 anos, também não dá pra gente querer que seja o Luiz Fabiano de 10 anos atrás, tá certo? Mas hoje, eu não contrataria. Isso vai inibir o surgimento de garotos da base do São Paulo, entendeu? Eu não contrataria. Já passou o tempo do Luiz Fabiano no São Paulo. Eu acho que ele deveria, por exemplo, ele tem todo o direito de continuar a carreira. Todo o direito. Eu estou respondendo do ponto de vista de São Paulo, da instituição. Eu não contrataria. Como, por exemplo, o time, eu estava vendo aí na internet agora há pouco, o time ideal do Dorival, do São Paulo. Marcos Guilherme, Nenê, Cueva e o Diego Souza. E o Brenner. E o Trellis? O Trellis vai ser a reserva. E o Brenner? O Brenner não pode sair do time. Então, percebe? Aí os caras contratam jogadores sem um técnico pedir. Sabe, é difícil. O cara tem que administrar o vestiário. Depois não é sobra simples pro técnico. Porque não é simplesmente chegar e falar assim, escuta, eu não pedi, não vai jogar. O Zinho sabe disso. Tô errado, Zinho? Eu tô certo. Se eu estiver errado, você me diz. Não. O raciocínio é esse. É duro você administrar isso. Aí o São Paulo vai e contrata o Luiz Fabiano. O Dorival pede. Por exemplo, não sei se é o caso. Aí ele vai, pô, eu preciso botar o Luiz Fabiano pra jogar. Porque é duro administrar um vestiário com um cara como o Luiz Fabiano. Aí ele tem o Diego Souza. O que ele vai fazer com o Diego Souza? Aí vou jogar aberto, vou tirar o Marcos Guilherme. Porque Diego Souza, Nenê e Cueva. Não, vou tirar o Cueva. Mas o Cueva, a diretoria... Percebe, gente? É complicado. É complicado. Eu acho que o São Paulo contratar o Luiz Fabiano agora não vai ajudar em nada. Primeiro, que ele já não é mais aquele Luiz Fabiano. E segundo, que tem esse problema todo que eu acabei de mencionar. Ô Flavinho, você traria o Luiz Fabiano de volta para São Paulo esse ano? Eu já não teria contratado se fosse o Vasco no ano passado e também não contrataria se fosse São Paulo. Eu não acho que ele tem de encerrar a carreira, não é isso? Essa é uma decisão do jogador. Quem vai decidir a hora de parar é ele. Nenhum de nós, ninguém de fora deve dizer isso a atleta nenhum. A decisão é uma decisão individual, o atleta percebe que já não dá, enfim. Mas eu acho que por o estado físico do Luiz Fabiano, que sempre foi um jogador que teve muita contusão, para jogar um campeonato de Série A no Brasil, campeonato muito forte, muito exigente, mais do que forte, exigente, eu acho que ele já não tem mais condições. Eu acho que ele poderia jogar numa Ponte Preta, por exemplo, a Série B, talvez. Ele poderia jogar num time de Série B, acho, né? Estou dizendo isso. Sempre foi um bom jogador, mas eu acho que as últimas passagens dele pelo Brasil, no São Paulo e no Vasco, já não indicam que ele pode ser um jogador muito útil. E o São Paulo tem um ataque que a gente já está falando aqui faz tempo. E esse Brenner é um lento, que está vindo com tudo, hein? Do meio para frente, São Paulo é lento. Inibir o crescimento desse menino. São Paulo tem Jusilei, tem jogadores pesados, né? Jusilei, o Petros não é pesado, mas o Diego Souza, aí o Nenê, que é um veterano, o Luiz Fabiano, aí você vai botar mais o Luiz Fabiano, você faz um time de Masters, desculpa, e para o que o futebol brasileiro exige hoje, acho que não dá. Sim, o Luiz Fabiano seria uma boa para São Paulo esse ano? Assim, alguns pontos, né? Eu conversei com o novo diretor executivo do Vasco, o Paulo Pelay, porque é meu amigo, a gente trabalhou junto no Grêmio, na minha passagem pelo Grêmio. Tenho um carinho enorme para ele, desejei para ele sorte nesse trabalho no Vasco da Gama, é muito competente. E o problema do Luiz Fabiano, né, até a gente conversando, é que o Luiz Fabiano precisa se recuperar. Ele vai demorar um tempo, até aí 90 dias ainda pode acontecer. Então é o que o Ricardo Rocha falou. Ele está ali no local que é uma casa dele também, o São Paulo, conhece todo mundo, está na cidade dele, então ele primeiro, em recuperar, está apto a tomar essa decisão de realmente jogar em alto nível. Porque o Luiz Fabiano tem uma imagem, tem um nome, e não pode voltar de qualquer jeito. Então, eu acho que ainda é uma história, como o Ricardo falou, que vai demorar. Primeiro, o Vasco da Gama está conversando com ele, essa diretoria que tem competência para isso, estão conversando em alto nível, é o Pelay com o Chumbinho. Estão acertando, acho que até o final de semana vai estar acertado isso, a saída dele do Vasco.
E aí, no São Paulo, ele vai se recuperar e eu tô meio que vendo o que o Ricardo Rocha falou. Ele precisa se recuperar e mais na frente vamos ver. Se o São Paulo está num momento muito bom, o Brenner deu conta do recado, o Diego ali na frente também deu conta do recado, acho difícil essa contratação. E aí ele pode parar sim na Ponte Preta, né? Agora, a gente está falando de um cracaço, de um cara que tem uma história maravilhosa e que tem que dar o tempo para ele se recuperar. Muito precoce agora, vai renovar, vai ficar. Tem 36? 17. Sabe, ele ainda tem aí 90 dias ainda para estar em forma. Primeiro ele precisa... Eu vou perguntar para você. Eu fiz uma pergunta no Twitter, que o torcedor do São Paulo pode responder lá com a hashtag FS Rádio Brasil, se o torcedor do São Paulo gostaria da volta do Luiz Fabuloso, do Luiz Fabigol. O Murilo... Olha, fazendo um contrato de produtividade, acho uma boa. Fazedor de gols, coisa que o São Paulo precisa. O João Pedro fala, pelo amor de Deus, não. O Aposta na Base fala, por um salário baixo, sim. O Rodrigo fala, não. O Sidão Mil Grau fala, o Pascoal Brenner pode sair do time, sim. Brenner é centroavante e não ponta. Luiz Fabiano poderia ajudar na formação dele. Tem gente aqui falando assim, olha, o Luiz... Na maioria dos tweets aqui, o torcedor de São Paulo fala, se tiver bem, será bem-vindo. Eu acho que depende muito disso, da recuperação dele, como ele terminar a recuperação, se ele bem sentir à vontade. Eu não. Nem ele bem? Fala, tô legal. Porque o São Paulo tem outras necessidades, veja. O São Paulo tem necessidade de um jogador que não atue em algumas partidas. O São Paulo tem necessidade de um jogador atuante. O São Paulo vendeu o prato e está pagando por isso. Está pagando o preço de não ter um centroavante que joga praticamente todas as partidas. E é isso que o São Paulo precisa. O São Paulo tem lá um jogador que está atuando como centroavante, né? Mas não é centroavante, e tem um centroavante no banco de reservas. Eu acho que essa visão de 2, 3 meses para se recuperar vai cair no que disse o Zinho. Se o time tiver legalzinho, funcionando, funcionando, todo mundo jogando, a coisa funcionando legal, não vai ter jeito de contratar. Outra coisa, o rapaz disse aí que o Brenner é centroavante. O Brenner jogou como centroavante porque não faltava um jogador da posição. O Brenner originariamente é um jogador de lado de campo que entra em diagonal. Na base, ele usou em alguns momentos, o treinador usou como centroavante, e até na seleção brasileira, porque não tinha um jogador específico. Mas ele vai melhor quando joga do lado do campo, entrando em diagonal. Ô Facinca, o Jefferson Francis falou aqui, olha, o Luiz Fabuloso será um belo reforço ao tricolor, por carisma, integridade e entrega sobre dedicação. Não será titular, é fato, mas imagine o segundo tempo precisando de frieza, saca um volante e coloca o Luiz Fabuloso e recua o Diego Souza. O torcedor de São Paulo aqui... recua o Diego Souza e sai quem? Não, tira um volante. Tira o Jusilei, bota o Diego Souza. Tira o Jusilei, bota o volante. São Paulo que não tá. Percebe? Aí você vai fazer o quê com o Jusilei? Que é adorado pela torcida. Não, ele tá falando numa emergência, no intervalo. No segundo tempo. Eu acho que... No segundo tempo. Aí sim. É aquela história do Lugano, né? O Lugano foi um personagem maravilhoso na história do São Paulo, mas quando voltou não tinha mais, né, o mesmo vigor físico, nem técnico, né? Daquilo que é exigido dentro de campo. Ficou esquentando o banco e foi muito mais útil, ou se é que foi útil em algum momento, fora de campo do que dentro. Hoje tem uma função diretiva que pode ter algum cargo burocrático. E pode acontecer a mesma coisa com o Luiz Fabiano. A última grande temporada do Luiz Fabiano em alto nível foi 2012, quando ele fez 31 gols. Dali pra frente foram temporadas de 20 gols, 21 gols, que até na média do futebol brasileiro é aceitável, mas muito longe, né, de uma temporada esplendorosa de um atleta. Ele fez 23 na China, só que no Tianjin Quanjian, a segunda divisão da China, não dá para medir o nível técnico competitivo do futebol brasileiro. Então, se a gente pega o histórico do Luiz, ele tem, claro, tido um decréscimo técnico. É absolutamente normal até pela idade dele. E pela última imagem do Luiz no Vasco, foi muito longe daquilo que o São Paulo hoje precisa. O São Paulo não precisa de um jogador que entre no segundo tempo. O São Paulo precisa de um centroavante referencial que jogue ativamente, que seja aquele cara que à frente da equipe
comande o ataque, né? Que não faça apenas participações esporádicas. Para você ter um atleta de participação esporádica, você põe um garoto da base que vai maturar nessa participação esporádica, que vai crescer. Você tem o Brenner, você tem outras opções, que aí você vai pôr um garoto para mudar o jogo. Ter só um cara ali para, né, em alguma vez ou outra pôr em campo, não serve. O Biel Santista fala que Luiz Fabiano no Santos seria uma ótima. Bom, lá está o Gustavo, que contratou ele no São Paulo em 2011. Aliás, tem informações aí sobre o Santos. Daqui a pouco você vai falar. Alguns segundos aí do programa. Vai sobrar minutos para você dar a informação do Santos. 14 segundos. Vamos mostrar agora. Não, tem muito mais, muito mais. Vamos mostrar agora. Mas a história, os números do Luiz do Fabuloso no São Paulo são impressionantes. Vamos mostrar os números do Luiz Fabiano no São Paulo? E é lá no São Paulo, que é o grande clube da carreira do Luiz Fabuloso, cansou de fazer gols. Olha só, 300 e... Quantos jogos está lá? 52 jogos, 212 gols, uma média de 0,70. 78 cartões amarelos. Você quer que eu leia para você? Por favor. Ótimo. Por favorzinho. Aqui agora aumentar a fonte. 11 vermelhos, títulos. Ganhou o Rio São Paulo em 2004 e uma Copa Sul-Americana. Desculpa, tá errado, é 2001, né? Foi 2004. O torneio Rio São Paulo foi 2001, não 2004. Você falou que os números são... E uma Sul-Americana que não foi 2013. Foi 2012. Foi 2012, estamos bem. Dois títulos errados nos dois. Agora, ele é o segundo maior artilheiro da história de São Paulo, hein? Mas é o que o Sormani sempre falou, é o artilheiro dos gols inúteis, né? Não, existe, porque o currículo dele no São Paulo, o cartel dele de títulos é muito pobre. O Kaká também é ídolo, ganhou quantos títulos? O Kaká jogou meia dúzia. O Rio São Paulo. Vale a mesma coisa. Rio São Paulo. Eu já falei aqui, o Kaká foi ídolo do Milan. O Kaká jogou bola no Milan. No São Paulo, mas é ídolo do São Paulo. Pode ser, mas no São Paulo ele não jogou bem. O Rivelino é ídolo do Corinthians. Não, o Rivelino é outro cara. É ídolo do Corinthians. Do mundo pela seleção brasileira. É completamente diferente. Mas o Kaká também foi. O Kaká jogou pouco tempo no São Paulo, não ganhou nada. Saiu o nego xingando. O Kaká, você associa ele, o mundo associa ele ao Milan e não ao São Paulo. Mas o torcedor do São Paulo o trata como ídolo, é grande ídolo. A gente fala toda hora. O torcedor do São Paulo adora um ex-jogador, cara. Não, tô falando de jogador, Fabinho. O torcedor do São Paulo sempre idolatrou o Kaká. Sempre idolatrou o Kaká. É o seguinte, peraí. Porque ele saiu do São Paulo e fez uma carreira brilhante fora. O Casimiro também fez. Isso. Não pode ser que daqui a pouco... O Casimiro do São Paulo não foi ninguém. Não foi ninguém. Hoje o Real Madrid, ele é um tremendo jogador. O Casimiro do São Paulo era o Beckenbauer, né? O jogador do São Paulo chamava o Casimiro de Beckenbauer. O torcedor São Paulino tem fetiche por jogador que foi ídolo, ou que deu certo na vida, ou que... O Kaká é isso. O Kaká jogou pouco tempo no São Paulo, na primeira passagem. Pouquíssimo tempo. Aquele campeonato de 2002 que o Santos foi campeão, era o time, era o Kaká, era o Luiz Fabiano, tinha o jogou com você em 94 lá o... Não. Ronaldão, não era o Ronaldão. Aquele outro lá, que estava no Cruzeiro, meu Deus do céu. O afro-brasileiro fortão lá. Como é que ele chama, meu Deus do céu? O meio-campo, né? Isso. Como é que ele chama, meu Deus do céu? Que foi pra Espanha. Isso, foi pro que estava nos Estados Unidos agora. Júlio Batista. Júlio Batista. Enfim, era aquele grande time, treinado pelo Oswaldo. Chegou no primeiro jogo, ou seja, era o favorito, pegou o Santos e perdeu os dois jogos. Perdeu na Vila por 3-1 e perdeu no Morumbi por 2-1 de virada. Verdade. Quer dizer, a história do Kaká como futebolista, ela é todinha ligada ao Milan. Ele não tem história nenhuma no São Paulo. Vale lembrar que... ele vestiu a camisa do São Paulo. É um cara que começou no São Paulo. Ele é um produto da base do São Paulo. Por isso ele orgulha o São Paulo. Exatamente. Por isso, não, mas o Luiz Fabiano... Ele não tem número. Mas mais do que o Kaká, né? Bem mais que o Kaká. Quem? O Luiz Fabiano? No São Paulo. Não, no São Paulo. A permanência do Luiz Fabiano. Ela é mais longeva. Ela é mais do Kaká. Mas também não tem nenhum título expressivo. Importante não tem mesmo. Ele tem o Rio São Paulo, ok, muito obrigado, né? Porque o Sul-Americana e tem uma Sul-Americana. No segundo tempo não aconteceu. E ele mas não tudo jogou. Bem, ganhou. E fez aquele jogo final. Mas tem esse número do artilheiro, né? Mesmo porque você não gosta desse gol, né? Ele não jogou no Morumbi, porque ele foi expulso no jogo da Argentina. Então, quer dizer... Sinceramente... O Luiz Fabiano tem no total, né? Se a gente for contar todas as passagens na somatória, 8 temporadas completas pelo São Paulo, né? Com esses números. E vale lembrar que a grande parte, né, desses gols marcados vem da primeira passagem dele até 2004. De números oficiais que eu contabilizei por aqui, ele tem 118 na primeira passagem, ou seja, lá atrás.
né? 2001, 2, 3, 4, ou seja, muito aquém. Quando veio da Ponte. Sim, o atual momento dele é muito aquém daquele Luiz Fabiano, que era um garoto que enchia de fazer gols. Por isso que eu falo, a realidade hoje é diferente. O Luiz Fabiano que vocês têm que se apegar não é nem o Luiz Fabiano de 2015, 14, é o de 2017. Então, já que você falou, mas então vamos ver os números do Luiz Fabuloso no Vasco. O Facincani está querendo que fale do Luiz Fabiano na atualidade. Vamos colocar no ar o Luiz Fabiano no Vasco. Foram 20 jogos, 6 gols marcados, uma média de 0,30, 8 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Metade dos jogos ele tomou cartão, que é uma característica do Luiz Fabiano, que é um jogador muito esquentado, muito nervosinho e tudo mais. E os números são muito pobres, né? E jogou muito pouco. E outra coisa, jogou pouco. Esses 20 jogos que ele fez, o Zinho pode me ajudar, o Pascoal, vocês todos, me parece que a maioria foi no campeonato estadual. No regional. E foi no brasileiro ele teve as lesões. Foi no regional. Ele chegou depois, né? Chegou depois. Mangaba. Ele só fez 6 gols. Mas aí veio as contusões, problemas sérios. 7 no Carioca e 12 no Brasileiro. O quê? Pelo Vasco? Pelo Vasco. Então tá errado isso aqui que nós mostramos? Tem 7 no Carioca. Então, Não, jogos. Não, foram 20 jogos. 20 jogos. 20 jogos. 6 gols. Isso. São 12 jogos no Brasileiro, de Copa do de Brasil. gols. De gol. Não, de jogos, eu tô falando. Não, mas nós estamos falando de gols. Dos gols, tá. Pra prestar atenção no programa. Já vem mais esperto no programa. Tá bom, vamos lá. Gols marcados, ele tem vendo esse 5 no WhatsApp Brasileiro lá? e 1 no Carioca. 5 no Brasileiro e 1 no Carioca. Então é o contrário do que a gente falou. Agora, na história do São Paulo, vamos ver quem são os grandes artilheiros da história do São Paulo, a qual o Luiz Fabiano faz parte, né, dessa lista aí, que é para poucos. Então vamos colocar aí os grandes artilheiros da história do São Paulo. Agora a produção me ferrou. Mas ele é o Serginho segundo, Chulapa fez Segundo é o Gino 242 gols. Segundo é o seu Gino Orlando, 233. Orlando não. Gino Orlando. Gino Orlando. Não. Gino Orlando. Gino Orlando. Tá certo lá. Gino Orlando, tá certinho lá. 233. Eu também conheci. Gino Orlando. O seu Gino trabalhava no Morumbi, com a voz rouca. Isso. É Gino Orlando? É Gino Orlando. Não, Gino Orlando. Então eu sempre chamei ele errado. Luiz Fabiano, 212 gols. Tu mais bem Teixeirinha, informado. 188. E François do Senna da Silva, 182 gols. Quem foi melhor, o França ou o Luiz Fabiano? Para mim, Luiz Fabiano. Quem foi melhor, o Chulapa ou o Luiz Fabiano? Chulapa. Chulapa é o melhor centroavante da história de São Paulo. Embora ele tenha Melhor que o sido... Careca? Tecnicamente o Careca, mas Tecnicamente sim, mas... Se você montasse o teu São Paulo de todos os tempos, quem seria o seu 9? O Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Tecnicamente, O Careca é mais Careca é o melhor bola de do que o Serginho Chulapa. Careca é o melhor de Não tem todos nem também. comparação. Agora, O seu Serginho era ataque letal seria, dentro da seu área. ataque seria Miller, Chulapa e Zé Sérgio? No lugar do Zé Sérgio, o Mário Sérgio. O Mário era meia, o Zé Sérgio era Não, ponta ele jogava aberto pela esquerda. Tanto que não teve uma época que não saía gol, os caras diziam que o ataque de São Paulo era... Lembra do Paulo César? Zé Sérgio. Paulo César Capeta. Paulo Jogou no- César, Como é que era? Paulo Cego, Ceguinho e Mário Cego. Ou o Zé Cego. Ou Zé Cego. Porque saía gol dele. fazia um tempo que o São Paulo não fazia gol. Era a grande gozação dos rivais, era essa. Ô Zinho, quem seria o seu... Mas o meu 11 do São Paulo é o Mário Sérgio. Ô Zinho, quem seria o seu 9 de todos os tempos de São Paulo? Careca. E você? Eu gosto de Serginho Chulapa também, artilheiro, mas jogar técnica, qualidade, mais recursos, o Careca. E você, Pascoal? Dentro da área... Chulapa é incomparável. Você bota esse sujeito dentro da área, é brincadeira. tá louco. Serginho dentro da área. Sabe o que acontece? Dos que eu vi jogar no São Paulo, o Careca foi o melhor centroavante que eu vi jogar no São Paulo. Para mim é problema. Para colocá-lo no São Paulo de todos os tempos, ele teria de ter passado a vida inteira dele jogando no São Paulo. E não foi o caso. O Serginho, mas o Serginho fez mais. Não, mas o Serginho fez mais pelo São Paulo do que o Careca. Outra coisa que é Mas importante aí a também Eu acho que o Serginho é o melhor deles todos, mas tecnicamente o Toninho Guerreiro era mas outro se você jogador. monta o São Paulo todos os Careca era tempos... melhor que O ele Careca também. era melhor. Mas se você monta o São Paulo todos os Dentro da área, o Serginho... É o kit. Por exemplo, Zinho, Mas no por exemplo. kit o Careca era fantástico. Você mesmo falou outro dia aqui. As pessoas não te valorizam tecnicamente. Há outros jogadores mais bem dotados tecnicamente que você. Mas, cara,
mas você é um puta tremendo vencedor, você viu o que eu falei? Tremendo vencedor. Um tremendo vencedor. Gente, Gente, você é um cara